para que possam continuar levando a Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus Santo, e continua falando ao nosso coração nessa noite. É a oração que nós fazemos ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de convidar a irmã Anete. Irmã Anete será a porta-voz de Deus aos nossos corações nessa noite. Irmã Anete, membro da Igreja Batista Ágape, e ela é divulgadora, né, mobilizadora, a palavra é essa, mobilizadora de missões nacionais, mobilizadora voluntária de missões nacionais aqui na nossa região, e por conta disso mesmo, por esse amor, essa dedicação a missões, nós entendemos que ela é a pessoa certa para nos falar nessa noite, né? Alguém que fala sobre missões precisa ser alguém que primeiro ame missões. Por isso, nós temos essa expectativa de que Deus fale ao nosso coração através da irmã Anete. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar pela vida da nossa irmã. Deus amado, te agradecemos por essa oportunidade de podermos ter a tua filha, a irmã Anete, conosco, com essa missão de compartilhar conosco do amor que tem sido realidade no coração dela pelo trabalho missionário. Então, Senhor, usa a vida da tua filha e assim fala aos nossos corações, para que aqueles que já têm praticado esse amor por missões possam ser motivados a fazer ainda mais, e aqueles que têm estado distraídos com relação a essa realidade possam ser despertados nessa noite, e que então, ó Deus, missões possa ganhar, e o teu reino possa ganhar a partir do trabalho realizado aqui nessa noite. Fala aos nossos corações, abençoa a tua filha, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e o amor de Jesus esteja envolvendo cada coração nessa noite. É uma alegria muito grande. Eu faço parte da Igreja Batista Ágape, aqui pertinho, no bairro Santos Dumont, e trago um abraço fraternal da minha igreja. Nós estamos felizes por estarmos aqui nessa noite, louvando ao Senhor juntamente com os irmãos e agradecidos ao Pai por essa oportunidade que Ele está nos oferecendo, que é sair das nossas casas e vir aqui hoje à noite cultuar o santo nome de Jesus livremente. Essa igreja está de parabéns, porque muitas igrejas, pastor, hoje, o último domingo do ano, né, já está fazendo festa, louvorzão e retrospectiva do que nós fizemos, e essa igreja está aqui, então, terminando o ano, fazendo um culto missionário. Isso é muito lindo, é uma alegria muito grande ver que os irmãos têm essa chama de missões no coração de vocês, que isso possa permanecer e cada dia mais o coração de vocês possa ser inundado com o Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao pastor Assis, que nos deu essa oportunidade, e também a irmã Lívia, né, que nos ligou, que nos fez o contato, e que nos perguntou se nós pudéssemos estar aqui essa noite. Vem com a minha família, e que o Senhor esteja, então, nos abençoando aqui nesta hora. A igreja perseguida, portas abertas, foi o tema dessa noite. Então, nós temos aqui milhões e milhões de cristãos perseguidos hoje no mundo todo. São 13 cristãos mortos por dia no mundo por causa de servir a Jesus. E nós temos, então, a liberdade. Aqui foi falado no início desse culto, foi falado o que nós temos feito com a nossa liberdade. E nós temos que pensar, nós vamos pensar nessa noite. Não é exatamente um texto missionário, mas os irmãos vão entender no decorrer da leitura e no decorrer da explanação que nós vamos chegar ali onde nós queremos. Nós somos a igreja perseguida. A igreja perseguida somos todos nós, porque não existem várias igrejas. Existe apenas uma igreja, a igreja do Senhor Jesus. E essa igreja que somos todos nós, a igreja que será salva, resgatada. Essa perseguição começou lá em Jerusalém. E ela vem até os dias de hoje, vai permanecer até Jesus voltar.
Essa perseguição, ela vai continuar. Aí nós falamos assim, mas essa perseguição não existe. Não existe no Brasil dessa forma de tortura, mas existem outros elementos. O inimigo vai colocando pedras no nosso caminho, coloca distrações, coloca outras coisas, e às vezes nós vamos perdendo o foco. E nós vamos ver aqui essa noite, nesse texto que nós vamos abrir a nossa Bíblia, que uma pessoa estava querendo perder o foco, mas o Senhor Jesus, com todo amor, Ele resgata. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, no livro de João, no capítulo 21, dos versículos 1 ao 19. A minha versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada, mas os irmãos podem ler, cada um na sua versão, que dá o mesmo efeito, né? Amém? Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltar em terra, viram ali algumas brasas com peixe por cima. E também havia pão. Jesus lhes disse: traga alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa que estamos aqui juntos adorando o teu nome, te glorificando, rendendo louvor, porque nós sabemos que só o Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de sair de nossas casas e glorificar livremente, Senhor.
te glorificamos pelo Teu Filho Jesus. Te agradecemos por esta palavra, Senhor. Aplique-a em nossos corações nessa noite, completa, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar em cada um, Senhor. Aquilo que não for falado, mas o Senhor fala em cada coração. É isso que nós pedimos e rogamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vemos aqui uma situação muito delicada. Nós temos aqui um Pedro que é um influenciador. Jesus já tinha visto esse potencial de Pedro lá no início da primeira pesca, onde aconteceu um dos primeiros milagres. Jesus pediu que eles jogassem a rede, e os peixes, depois de uma noite inteira, sem pescar nada, a rede estava cheia, repleta de peixes. E aqui nesse cenário, então, é um cenário depois da morte de Jesus. Jesus já está ressuscitado e ele, então, aparece algumas vezes. Ele está, então, com o corpo glorificado e eles não conseguem vislumbrar que é Jesus. Das outras vezes que Jesus aparece, eles também não identificam logo de início. E eles, então, começam, então, aqui, essa passagem, Pedro, no versículo 3, está completamente desiludido, sem esperança. Nós vemos aqui um Pedro que já traiu Jesus. Jesus lá, quando foi para a crucificação, quando Jesus foi ser condenado, quando Jesus foi apanhado, Jesus fala para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você me negarás 3 vezes. E Pedro achava que isso era impossível que de negar Jesus, mas ele negou Jesus. Então, Pedro, ele está com o coração apertado, coração amargurado. A desesperança bateu forte nesse coração. Jesus morreu, e agora? O que nós vamos fazer? Jesus era tudo para eles. Durante 3 anos, eles caminhavam com o Mestre todos os dias, todas as horas, aprendiam com o Mestre Jesus. Mas agora, nesse momento, Jesus não está mais presente com eles. E os discípulos, então, começam a se dissipar. Aqui nós vemos aqui que nós temos 7, eram 12, um traiu Jesus, então ficaram 11, depois então eles começam a se dissipar, cada um procurar o seu local. E Pedro é um influenciador, uma pessoa que tem a forte capacidade de atrair para si aquelas pessoas. E Pedro, então, ele, no ímpeto, vou pescar. Ele tinha uma companhiazinha, né, de barco familiar. Talvez ali a situação financeira já estava começando a bater na porta, alguma coisa, alguma dificuldade, ou mesmo a necessidade de se afastar de tudo aquilo que ele tinha vivido. Nós não sabemos exatamente o que Pedro estava pensando, mas o certo é que naquele momento, Pedro, então, ele quer fugir. Pedro quer, então, ir voltar à antiga vida dele. Muitos de nós, queridos, às vezes nós nos fracassamos. E lá em Lucas 6, 63, nós vemos que aquele que lança a mão do arado e volta para trás não é digno do reino dos céus. Nós não podemos voltar atrás, é avançar. A igreja não pode parar, a igreja do Senhor não pode parar. Se ela tivesse parado lá no Coliseu, hoje nós não estaríamos reunidos aqui. Nossos irmãos lá não foram covardes. Eles lutaram, morreram, mas o Evangelho foi perpetuado e foi passando de geração em geração. Houve vários momentos na história em que a igreja quase sucumbiu nos primeiros séculos, e depois algumas outras perseguições que vieram. E muitas outras aconteceram, mas hoje a igreja está aí, e ela está se desenvolvendo, e a igreja está crescendo. Na China, as igrejas subterrâneas, nas casas, nas fábricas, elas têm crescido. Cada banheiro de fábrica pode ser uma igreja, enquanto que a igreja do governo abre as portas todo domingo, e ali o pastor prega a palavra, mas para meia dúzia de pessoas e bancos vazios. A verdadeira igreja do Senhor está escondida em algumas casas, adorando ao Senhor em segredo, em silêncio. Hoje nós podemos cantar até ficar roucos, mas essa igreja perseguida, ela não pode louvar. Ela pode louvar em pensamento.
ler a Bíblia é quase impossível. Se alguém descobrir que um cristão tem uma Bíblia escondida dentro de casa, ele pode ser morto. Então, nós temos aqui, então, essa situação. E Pedro, então, ele vai com esses amigos. Os amigos, então, falam, eu vou com você, então. Já que é para voltar à vida antiga, então eu vou. Olha o poder de influência. Querido, nós precisamos entender que nós temos um poder de influenciar vidas muito grande, porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus é que nos impulsiona, é o Espírito Santo de Deus que nos convoca, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Muitos de nós falam assim, mas eu não sei falar, eu não sei ir. Sabe, porque não somos nós que vamos fazer a obra. É o Espírito Santo de Deus que irá na frente de nós. Nós não podemos recuar. Então, esse cenário, então, que acontece ali, Mar de Tiberíades, é o Mar da Galileia. É o mar onde aconteceram vários milagres de Jesus. É o mar ali onde aconteceram várias coisas incríveis. E no entorno daquela cidade, Jesus passeava por ali e levava a palavra. Então, esse mar, ele representa ali muita coisa para esses discípulos. Foi ali que Pedro foi chamado pela primeira vez. E aí, queridos, esse cenário, ele é muito interessante, que nós vamos observar agora. Então, para Pedro, somente restava essa opção, voltar à vida antiga. E o Evangelho não poderia mais ser propagado. Só que Deus não tem plano B. Deus só tem plano A. Deus planejou desde o início que Jesus iria morrer. E a partir daí, todo esse Evangelho iria para frente. Mas ainda então precisava de fazer um trabalho com o apóstolo Pedro, para que ele pudesse entender a grandiosidade do trabalho que ele tinha ali pela frente. Estava escuro, era muito cedo de manhã, ainda tinha nesse mar de Tiberíades, nessas primeiras horas da manhã, dá muita névoa. Então, estava ali escuro, talvez por isso que eles não conseguiram vislumbrar a praia. Mas Jesus grita da praia, filho, chamando ele de filho, que coisa linda. Quem ia chamar ele de filho a não ser Jesus? Filhos, vocês têm algo para comer? E eles respondem, nada. Pedro já tinha tirado a roupa, que devia estar suado, de tanto jogar a rede e puxar a rede, jogar a rede e puxar a rede, e não acontecia nada. E Jesus, então, fala, joga a rede para o outro lado, do lado direito. Estavam jogando do lado esquerdo, joga para o lado direito agora, quem sabe? E Jesus, então, ele não recrimina. Jesus poderia pegar, vem cá, vocês aí, vamos aqui. Vamos pegar uma braba aqui para vocês. Eu não mandei vocês pescarem peixe, mas Jesus falou, eles não querem pescar peixe? Então, tá bom. E aí eles começam, então, ali, eles não pescaram nada naquela noite, porque sem Jesus nada se pode fazer. Jesus mesmo fala, sem mim nada podeis fazer. E o terceiro, eles não reconheceram Jesus logo de início, porque eles estavam afastados do Mestre. Então, quando nós não reconhecemos a voz do Senhor, é porque nós estamos afastados do Senhor. Nós precisamos de ter uma íntima comunhão com o Senhor. Precisamos ter relacionamento com Jesus. Para ter relacionamento com Jesus é necessário oração, leitura da palavra. Nós precisamos de ter esse tipo de relacionamento com o Senhor. Porque Ele falou no início, no final, estarei todos os dias com vocês. Não é aquela coisa assim, eu vou ver na minha agenda, fala lá, liga lá, manda um zap para mim, que eu vou ver se eu tenho vaga na agenda para conversar com vocês. Não, Jesus falou assim, eu vou estar todos os dias com vocês, até a consumação dos séculos. Vocês sabem a responsabilidade, que coisa linda é ouvir Jesus falando isso, eu estarei com vocês todo o tempo, todo momento, a toda hora. Às vezes nós queremos falar com uma pessoa e a gente precisa de marcar audiência, ou precisa de marcar um tempo, mas com Jesus não é assim que funciona. Ele quer ter relacionamento conosco. Então, nós precisamos de ter esse relacionamento. Queridos, esses sentimentos de Pedro são os nossos sentimentos hoje.
Muitos recriminam Pedro. Pedro negou Jesus. Eu já ouvi muitas vezes, eu não recrimino Pedro, porque eu acho que se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa. Medo, desilusão. Jesus estava sendo levado, e ele sabia que Jesus iria morrer. Ele estava com medo. Então, naquela hora, ele nega Jesus. E esse sentimento todo de Pedro é o nosso sentimento também. Nós somos esse sentimento. Esse sentimento, e o sentimento também, às vezes, de desilusão, desesperança. O tempo está demorando. Jesus não está voltando. Isso lá, os cristãos do primeiro século já falavam isso, ainda imagino 2000 anos depois. Mas para o Senhor, mil anos é como um dia. Nós não sabemos o tempo, o dia, nem as horas que Ele vai voltar, mas nós sabemos uma coisa, Ele vai voltar. Lá no Antigo Testamento, Deus falou com os profetas que Jesus iria nascer. Ele veio. E Ele falou, Ele mesmo, Jesus, eu vou voltar. E nós assistimos perplexos a cada minuto que nós ligamos a televisão, coisas tremendas estão acontecendo ao redor de nós. E a gente fala, mas isso aí, coisa toda. Não é não, meus irmãos. Cada hora que passa, novos acontecimentos, novas tragédias estão acontecendo, alertando o povo da necessidade de aceitar Jesus. Alertando o povo que é hora de romper com governos, romper com critérios, ideologias, para aceitar Jesus. Jesus quer entrar de porta a porta. E nós vemos aí, então, muitos cristãos sendo destruídos por causa disso. O inimigo não desiste de atrapalhar a obra missionária. Às vezes ele não atrapalha a nossa obra missionária, porque nós somos livres, nós moramos num país livre, graças a Deus, mas atrapalha de outras formas. Até dentro da própria igreja tem alguma coisinha e vai acontecendo, não é nessa igreja, que eu tenho certeza, mas em algumas igrejas pode acontecer. E pode acontecer de irmão voltar-se contra algum irmão. Isso não é hora para isso, precisamos juntar nossas forças, porque a igreja precisa vencer. A obra missionária precisa avançar. Na Nigéria, em 2015, um pastor, o Andrew, isso tem lá no site Portas Abertas, trabalhava numa vila com vários cristãos e tinha uma igreja bem constituída. E ali entraram os rebeldes e destruíram toda a igreja. Mataram pais, crianças fugiram para a floresta, jovens foram levados presos. Ali não sobrou nada. Plantações que eles tinham, porque era uma comunidade autossustentável, foi toda destruída. As casas foram destruídas, a igreja foi queimada. E pastor Andrew, então, ele se salvou. E depois ele vem e olha aquilo tudo e vê tudo destruído. Ele pensa, como eu vou recomeçar? Que forças eu tenho? E aí ele começa, então, a procurar primeiramente aquelas crianças nas florestas perdidas, ao longe da mãe, do pai mortos. E ali muitas crianças órfãos. Então, pastor Andrew, ele começa, então, do zero. E com a ajuda da missão Portas Abertas, missão que é patrocinada por várias igrejas, vários irmãos pelo mundo inteiro. Essa organização é uma organização interdenominacional, que ela angaria fundos interdenominacional e internacional. Ela arrecada fundos para esse fim. Aquelas igrejas que são destruídas, aqueles povos que estão ali sofrendo. Então, tem uma ajuda psicológica, ajuda médica, ajuda alimentar, porque às vezes estão em deficiência na alimentação. Então, essa missão entrou com recurso para ajudar a construir, reconstruir a igreja. E ali, então, começar do zero, tudo aquilo que eles foram destruído. Então, o inimigo não desiste. Ele quer fazer que nós façamos como Pedro. Vamos desistir, vamos parar. Não vai dar certo. Tem muita gente já contribuindo, eu não preciso contribuir.
tem muitas pessoas que já estão indo para o campo, eu não preciso ir. Mesmo que você não vá, meu irmão, a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar pelos nossos irmãos. Essa noite nós foi orar, já fizemos a oração aqui, mas é necessário que nós levantemos o clamor todos os dias, porque esses são os nossos irmãos. Eles são nossa igreja. E eles estão num outro local, necessitados da graça do Senhor. Muitos estão desalojados, outros estão refugiados em outros países. Muitos cristãos da Coreia do Norte, o país mais fechado para o evangelho do mundo, quando consegue fugir, as fronteiras da China são sempre fechadas, a China também tem um regime muito fechado, mas eles ainda preferem ir para a China, porque lá ainda há uma certa liberdade, eles podem conseguir emprego, e quando eles conseguem ir para a China, eles se sentem felizes, mas há muito perigo. As mulheres podem ser escravizadas, elas podem virar prostitutas, podem se tornar usadas para a prática da prostituição. E se elas, por algum acaso, engravidam, o governo da China manda elas de volta para a Coreia, porque eles sabem que lá elas vão matá-la, por causa que ela estava grávida sem estar casada. Essa é a realidade dos nossos irmãos, que fogem porque querem falar, querem ler a palavra, querem ouvir de Jesus. Então, esse mar de Tiberíades, tem todo o cenário. Nós temos aqui também uma coisa muito interessante. Nós temos aqui, Jesus coloca diante de Pedro um braseiro. Quando o discípulo amado, aquele que o Jesus ama, ele fala na Bíblia, na palavra dele, que ele mesmo escreveu o livro de João, aquele a quem o Senhor amava, ele não coloca o apóstolo João, mas nós sabemos que é ele. E ele que reconhece Jesus primeiro, é o Senhor. Ele reconheceu o Mestre, mas ele não tomou nenhuma iniciativa logo de início. E Pedro, sim, na impetuosidade dele, se joga, cinge primeiro com a sua capa e se joga ao mar e vai ao encontro do Senhor Jesus. E Pedro, então, encontra Jesus com uma fogueira. Algumas versões falam braseiro, outras versões falam brasa, outras versões falam fogueira. Essa palavra, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Antrakion, do grego, significa brasa. 2 vezes. A primeira vez, quando Jesus foi preso e Pedro estava ali em volta da fogueira, porque os guardas estavam se esquentando, porque estava uma noite fria. E Pedro, então, estava ali diante da fogueira também. Aí vem uma criada e aponta para Pedro: ué, não és tu que andava com aquele que estava sendo preso? Não, ele negou Jesus. E antes que o galo cantasse 3 vezes, antes que o galo cantasse a primeira vez, ele nega Jesus 3 vezes, e aí ele se lembra, e ele chora e sai dali. E agora, novamente, nós vemos aqui, na segunda vez que nós vemos essa palavra, antrakirion, no grego, no Novo Testamento, significa brasa. Está aqui diante de Pedro, Jesus, o mar Tiberíades, com aquele braseiro. Somente Pedro e Jesus poderiam entender aquele significado. Nem os outros discípulos entenderiam. Ali começa, então, um tratamento na vida de Pedro. Pedro começa a ser tratado. Até então ele andou com o mestre, aprendeu com o mestre. Agora ele precisa de um tratamento de choque. Quantos de nós, às vezes, não está precisando de um tratamento de choque com o Senhor também? Precisamos acordar para a nossa realidade do mundo hoje. Então, Pedro, ao ver essa fogueira, com certeza, ele se lembra do momento em que ele negou o Mestre.
Jesus quer tratar com cada um de nós segundo as nossas necessidades, porque Jesus, Ele não lança no rosto de ninguém as nossas transgressões, assim como Ele lançou na vida desses discípulos. Ele poderia ter falado, eu não mandei vocês irem para o mar, eu não queria. Pedro, está vendo essa fogueira? Você lembra o que você fez comigo? Jesus não fez nada disso. O tratamento, uma sutilidade, uma sutileza. Só Jesus é que pode tratar. Ele não lança no rosto de ninguém. Ele trata com cada um de nós com amor, com carinho, e faz cada um de nós reconhecer os nossos erros, as nossas transgressões, as nossas dificuldades. Mas se nós tivermos um relacionamento com Ele íntimo, nós teremos então essa capacidade de compreender a dimensão desse amor, a dimensão daquilo que Ele quer trabalhar. Então, essa dimensão ali começa, então, com o amor, o tratamento com o amor. O amor que faz missões. É o amor que move os nossos corações. No século XVIII, nós temos um movimento que começou na Alemanha, que durou 100 anos. O movimento deveria ser para durar um mês, uma semana, porque eram poucos cristãos na época, e eles começaram a brigar uns com os outros, as denominações. Então, um líder chamou todo mundo e falou, olha, nós vamos fazer um movimento missionário aqui de oração. Uma semana, um mês, para ver se vocês param de brigar e nós mantenhamos o foco em Cristo. E começou o movimento de oração. Era para orar 24 horas por dia, turnos, cada hora um ia orar. E esse movimento, então, durou 100 anos. Passou de uma geração para outra. E 2 jovens de 20 anos, eles, então, ouviram falar que numa ilha da Índia, um homem comprou uma ilha, foi na África e escravizou 2.000 pessoas para ir trabalhar na África, ser escravos dele nessa ilha. Todos que entravam nessa ilha jamais sairiam de lá. Morriam e eram enterrados lá mesmo. E esses jovens, então, começaram a sentir no coração que eles deviam ir lá pregar para aquelas pessoas que estavam naquela ilha, porque poderiam morrer sem nunca ter ouvido falar de Jesus. E eles foram, então, conversar com esse homem que era ateu. E ele disse, nenhum clérigo, nenhum missionário, ninguém vai lá para essa ilha falar de Jesus. E esses jovens voltaram para casa e continuaram orando. E tiveram uma ideia. E se nós nos oferecermos como escravos dele? Será que ele aceita? E foram falar com ele novamente. Senhor, nós queremos ser seu escravo. E esse homem, então, ele fala assim, eu aceito, mas tem uma coisa, uma condição. Eu não vou pagar a passagem de vocês, não. Mas o Senhor vai nos comprar, como o Senhor comprou os outros. Sim, eu vou comprar vocês e vou entregar o dinheiro nas suas mãos. Então, o dinheiro que o Senhor nos comprar será o dinheiro da nossa passagem. Nós vamos. E aqueles 2 jovens, então, entraram no barco e foram embora. Naquele dia, a igreja toda reunida, chorando, familiares. E depois que o barco se afastou, eles se abraçaram e disseram que o cordeiro que foi imaculado receba a recompensa do seu sofrimento. Aqueles jovens estavam dispostos a cumprir o ídolo de Jesus a qualquer custo. Hoje nós vemos uma Índia, um local na Índia também, completamente com cristãos perseguidos, até hoje. Ali existe muita perseguição, muita idolatria, são mais de 3 milhões de ídolos. 300 mil, 3 milhões de ídolos. Cada coisa é um ídolo. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo do Senhor quebre esses corações. Quebre e traga a luz da esperança para esses corações. Em novembro de 2023, a família de Bedru, que eram muçulmanos, os vizinhos todos, isso foi lá na África, um país da África,
Os vizinhos tinham essa família com grande respeito, todos respeitavam muito, eles plantavam, era uma família próspera, feliz. E um dia, Bedru aceitou Jesus, esse nome é fictício. Bedru aceitou a Jesus. E os vizinhos, e ele recebeu uma Bíblia, ele mantinha essa Bíblia escondida. Mas um dia, Bedru estava lendo sua Bíblia e um vizinho viu. E espalhou toda a região que ele era um cristão. O cristão é tido como uma pessoa que não merece respeito. E eles começaram, então, a perseguir a família de Bedru. Bedru tinha uma filha muito linda, chamada Rose, nome fictício, porque essa família existe e eles não querem que eles sejam perseguidos mais do que eles já são. A Rose, ela foi persuadida a se casar com algum jovem da localidade, e ela falava que não queria, porque ela tinha Jesus. E quando uma moça é cristã e ela se casa, esse marido até promete que vai deixar ela ir na igreja até o dia do casamento. Quando ela se casa, ele a tortura, toda sorte de coisas ruins ele faz com essa moça, porque ele está incumbido dessa missão, que é destruir essa vida. E Rose, ela sabe disso. E aí ela ameaçada, ninguém vai querer casar com você. E lá é uma cultura, toda moça tem que se casar. E Rose, então, ela se nega a casar. E certa noite, eles perseguiam a família de todos os jeitos. Então, os vizinhos se reuniram e colocaram fogo na casa de Bedru. Bedru, então, pega toda a sua família e foge. O milharal, toda a plantação já estava sendo destruída pelo fogo. E os vizinhos, então, pegam seu filho de 3 anos e volta e joga essa criança de novo na casa, dentro do fogo. Mas Bedru, ele consegue voltar e salvar o seu filho. Salvou o menino e mais alguns poucos animais. Ele tinha criação muito grande de animais. Todos foram queimados. E essa família, ela foi colocada num local de refúgio pelas portas abertas. Também carece das nossas orações. Tomada de decisão, meus queridos, aqui nós viemos aqui agora, pulando um pouquinho do trecho que nós lemos. Nós vamos ver agora Jesus confrontando Pedro. Depois que todo o cenário, matos feridos, fogueirinha, Pedro repensa a vida dele. Agora Jesus, então, vai falar com ele. Primeiro, Jesus alimenta, ele é um anfitrião. E para os judeus, o anfitrião é o que alimenta. Eles tinham peixe, mas quando eles chegaram na praia, Jesus já tinha peixe e pão. Porque Jesus é um anfitrião. E quando ele é um anfitrião, ele providencia, ele provê, ele supre as necessidades. Mesmo aqueles irmãos que estão lá foragidos, refugiados, desapropriados, desalojados, mas Deus tem suprido, de uma certa forma, as necessidades deles. Às vezes nós temos tudo nas nossas casas e não pensamos nas necessidades dos nossos irmãos, que às vezes estão morando refugiados num barraco, numa tenda, numa lona. E ali a comida, quando chega, é muito pouca. E Jesus, então, ele pergunta para Pedro, filho de João, olha a formalidade, agora ele está fazendo, não está mais conversando com o amiguinho, ele está fazendo uma formalidade. Pedro, filho de João, agapas-me. No grego, nós vamos ler todo esse discurso de uma forma muito especial. Agapas-me, Pedro, agapas-me. Você tem por mim o amor maior, o amor que eu tenho por você, de dar a minha vida por você. Pedro responde, Filite, ou seja, eu tenho por você, Jesus, um amor de amigo, não um amor ágape. Pela segunda vez, aí Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, então, Pedro é confrontado novamente. Pedro, filho de João, agapas-me novamente. Você tem por mim o amor maior, o amor que eu tenho por você, o amor de Deus. Pedro diz, Filite, eu só tenho pelo Senhor o amor filho, que é o amor de amigo.
Já na terceira vez agora, mais um confrontamento. 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes Pedro vai questionar. Jesus vai questionar Pedro. Agora Jesus, lá no grego, Jesus já vai falar diferente. Ele já não vai mais falar Pedro, agapas, ele já não fala mais assim. Agora ele já vai ratificar as palavras de Pedro. Pedro, files-me. E Pedro, então, se entristece, porque ele está sendo confrontado 3 vezes e porque ele não tem o amor ágape para oferecer para Jesus. E aí ele fala assim, filha-te, Senhor, você sabe que eu te amo, você é o meu amigo. E Jesus, então, ele fala para Pedro, Pedro, vamos trocar, se falar mais nossa linguagem. Pedro, tá bom, serve esse amor mesmo. Apacenta as minhas ovelhas. E às vezes nós não temos esse tamanho desse amor ágape para dar para o Senhor. Mas nós precisamos de ter um amor de amigo, pelo menos. O pastor João Marcos, da Junta de Missões Mundiais, esteve há uns 5 anos atrás, mais ou menos, no Irã, nas proximidades do Irã. 200 cristãos que eram muçulmanos, que se converteram lá no Irã, foram para essa localidade, ele não fala onde ele estava, eles estavam lá, esses 200 cristãos, sendo treinados para voltar para o Irã, para levar o evangelho para aquelas pessoas que estavam lá. Saíram, eram cristãos, saíram de lá, se converteram, saíram do Irã e foram para essa localidade onde estavam os refugiados, estavam ali falando e aprendendo. E tinha uma pessoa que falava a língua deles. Então, o pastor falava em inglês e transmitia na língua deles. O pastor João Marcos, então, chega lá e estava muito empolgado, estava lá ouvindo o que o missionário estava transmitindo para eles em inglês. E ele estava muito feliz e, ao mesmo tempo, ele estava triste. Ele falou assim, misericórdia, Senhor. O que esses irmãos passaram e o que vão passar, eu não tenho a capacidade que eles têm. E o pastor, então, virou para ele, o pastor João Marcos, e falou assim, agora o Senhor vai dar uma palavra para eles. Ele, eu não tenho nada para falar para eles. Esses irmãos são muito maiores do que eu. Eu não tenho nada para dizer para eles são fugidos de lá, eles vão voltar para lá e podem ser mortos na hora que eles entrarem no país. E o pastor João Marcos, então, já tinha levantado aqui no Brasil uns recursos para levar para eles. E ele falou para eles, olha, eu consegui no Brasil 60 mil novos testamentos para vocês levarem de volta para o seu país. Lá, meus irmãos, não se entrega folheto, porque a pessoa vai morrer, ou vai ser presa, ser torturada, então é melhor entregar a Bíblia de uma vez. Então, entrega logo uma Bíblia. Né? Então, não se entrega folheto, entrega a porção logo da palavra de Deus. E o Antigo Testamento, a Bíblia toda já tinha sido traduzida, ele já tinha conseguido levar 60 mil Bíblias. E quando ele falou com esses irmãos, claro, ele estava falando em inglês, com o missionário que estava dando o treinamento, e o missionário estava falando na língua deles. Quando o missionário transmitiu para eles que eles iam ganhar 60 mil novos testamentos, eles começaram a gritar e pular numa felicidade muito grande. Aí o pastor João Marcos, então, falou o seguinte, mas vocês estão felizes? Vocês não estão sabendo de nada. Eu já consegui 60 mil Bíblias completas para vocês entregarem. E a festa foi grande. Quando o pastor transmitiu para eles o recado, eles ficaram muito felizes. E tinha um pastor que estava acompanhando o pastor João Marcos e não sabia falar inglês muito bem. Então, ele ficava assim, meio boiando. E quando o pastor João Marcos falou a terceira coisa, esses irmãos começaram a gritar. O pastor João Marcos falou assim, parecia que o Brasil tinha ganhado da Argentina na Copa do Mundo no final. Era assim, o Brasil ganhou no final e estava assim, o brasileiro inteiro, mas gritando, fazendo uma festa. Eles estavam gritando, mas gritavam tanto e pulavam que ninguém conseguia entender. O pastor João Marcos, então, sentou
E esse pastor perguntou para ele, o que você falou para eles da última vez que eu não entendi, porque eu não sei falar inglês muito bem? O pastor João Marcos falou o seguinte, eu vou conseguir para vocês 60 mil irmãos que se colocam de joelhos todos os dias para orar por vocês. E esses 200 irmãos fizeram a festa, porque eles necessitavam de oração. Eles necessitam de oração. Eles precisam das nossas orações. Missão é a obra primeira da igreja. A igreja que não faz missões, morre. E nesse trecho nós podemos aprender aqui como fazer missões. A primeira coisa, a obra missionária se faz com relacionamento. Pedro foi ao encontro de Jesus. Nós precisamos ter relacionamento, primeiramente, com Jesus. E depois ter relacionamento com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, para que a obra de missões possa propagar. Missões se faz com desprendimento. Pedro lançou-se ao mar. Lançou-se ao mar. Precisamos ter desprendimento. A obra missionária se faz com amor. Agapas-me, files-me. Que o Senhor possa, então, nos capacitar. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia. Porque nós somos esses irmãos. Nós somos a igreja perseguida. Nós somos aqueles que vão levar adiante. Nós somos aqueles que estão sustentando a corda. Meus irmãos, quem sustenta a corda é tão importante como quem está lá no fundo. Porque quem está lá no fundo depende de quem está segurando a corda aqui. Nossos irmãos dependem de nós. Nós dependemos do Senhor Jesus. Todos nós dependemos do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por esse momento especial que o Senhor falou aos nossos corações essa noite. Pai, visita cada irmão perseguido nessa noite, ó Pai. Dá o teu amor. Senhor, cuida de cada um. Cuida das nossas igrejas, cuida dos nossos corações. Nos dê capacidade de entender a extensão da tua obra, do teu cuidado, do teu amor. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Nete, por essa palavra